Olá, gente. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a queda do Império Romano. Diante de todo aquele assunto que nós falamos sobre o desenvolvimento de Roma, né, o crescimento de Roma, o aparecimento de Roma, Roma como república, Roma império, né? Tanto luxo, tanta riqueza, tanto crescimento. Roma se tornou um império imenso, mas infelizmente, né? Tudo na vida é assim, né? As coisas chegam, cresce, mas quando não tem controle, desaparece, cai, né? Então foi assim que aconteceu com Roma. Roma caiu, Roma passou por uma realidade chamada de desagregação. Desagregação é o termo que os historiadores utilizam para explicar a queda do Império Romano, que aconteceu em 476 depois de Cristo, quando o último imperador romano, Rômulo Augusto, foi destituído por Odoacro, que era o rei do povo germânico, Érulo. Isso a gente já viu na aula passada, né? Então, a parte ocidental do império, ela foi ocupada pelos povos germânicos. E a parte oriental continuou existindo, sob o nome de Império Bizantino. Então, a crise do Império Romano iniciou-se a partir do século II e III depois de Cristo. Marcaram esse período a crise econômica, a corrupção, os sucessivos golpes e assassinatos que foram realizados contra imperadores e, como elemento final, as invasões germânicas. O século III, marcado por grande sucessão de imperadores, o que evidenciou a instabilidade desse período, né? Pois em um período aproximado de 50 anos, o Império Romano teve cerca de 16 imperadores, muitos deles mortos após conspirações. Então, para vocês terem uma ideia, né, de como o poder estava tão desestruturado que passou esse 16, cerca de 16 imperadores governaram Roma durante 50 anos. E desses 16, muitos deles foram mortos nas conspirações. Um conspirou contra outro e terminou causando a morte daquele. Além disso, a gente não pode deixar de esquecer que o fim da expansão territorial romana também afetou a, a economia, porque Roma tinha um império, né? Ele tinha conquistado norte da África, tinha o mar Mediterrâneo, toda aquela área, né? Que era importante para o desenvolvimento agrícola. Eles perdem aquilo ali, então a economia também vai cair. E a partir do século II, o Império Romano passou a priorizar a manutenção do gigantesco território conquistado. Isso afetou diretamente o sistema escravista, que era sustentado a partir dos prisioneiros de guerra, levados ao Império como escravos. A crise do sistema escravista foi ampliada na medida em que os povos conquistados recebiam o direito à cidadania romana. Então, esse contexto desencadeou uma crise econômica em razão da diminuição da produção agrícola e do encarecimento dos alimentos. O encarecimento dos alimentos gerou o quê? Fome, revoltas, aconteceram em muitas regiões, pessoas passando necessidade, pessoas passando fome, coisa que não se via antes, quando Roma era rica, era poderosa, né?
E as revoltas, elas aconteceram em determinadas regiões. Além disso, essa crise econômica afetou diretamente a manutenção dos exércitos, que estavam localizados nos limites, nas fronteiras do Império Romano. Então, essa crise chegou até eles. Eles estavam afastados, né? Fazendo a segurança das fronteiras, mas o povo, passando necessidade, terminou. Essa falta de alimento também atingiu a essa classe de soldados que tinham em Roma. A crise econômica resultou da diminuição do contingente militar romano, e assim as fronteiras tornaram-se vulneráveis. Se os soldados não estavam lá, porque eles estavam passando necessidade, passando fome, precisavam buscar comida, né, trabalhar em outros setores, então foi diminuindo o número de soldados. E também porque quem ficou na administração não assumiu, como antes, a profissionalização dos soldados, pagando a remuneração direitinho. Então, eles começaram a reduzir o número de soldados, né? Então, as fronteiras, elas sempre foram ameaçadas por povos estrangeiros. Mas, a partir do século II, essa ameaça cresceu mais. E do século V tornou-se insustentável, com o fluxo migratório dos germânicos. E aí foi que foi entrando pessoas que não eram de Roma nas regiões, tomando espaço, né, vindo de outros lugares do planeta, e eram povos germânicos de diversos grupos étnicos e que vieram, que emigraram para Roma. E os povos germânicos, eles eram chamados de bárbaros. A gente já viu isso na aula passada, né? Eles chamavam de bárbaros, os romanos chamavam eles de bárbaros, por não compartilharem a mesma cultura e por não falarem o latim. Eles habitam regiões ao norte e leste, né? Eles habitavam o norte e o leste das fronteiras do Império, que eram chamadas de Germânia pelos romanos. Por isso que recebiam esse nome de germânicos. Além disso, parte dos povos germânicos, em sua maioria, eram pagãos. Eles converteram-se ao cristianismo arianista, que havia sido condenado pela Igreja Católica como heresia. Então, isso contribuiu para que a rivalidade entre romanos e germânicos aumentasse. Além deles não se compreenderem, porque não falavam a mesma língua, a religião tinha uma influência muito grande naquela época. O arianismo era uma interpretação teológica do cristianismo, que negava a divindade de Jesus Cristo. As invasões germânicas, em geral, são explicadas pelo resfriamento climático e pelo aumento populacional, o que criou uma necessidade por melhores terras para garantir a sobrevivência. Então, nos lugares onde eles moravam, começou a esfriar o tempo, a ponto deles não conseguir sobreviver ali. Então, eles foram procurar uns lugares melhores para habitar. E Roma era o lugar, as terras que pertenciam a Roma eram os lugares que estavam mais habitados, que tinham mais desenvolvimento. Então, ali se tornou um lugar bom, melhores para garantir a sobrevivência. Por essa razão, partes do Império Romano, como a Gália e a Península Ibérica, já haviam sido invadidas desde o século III. O principal motivo levantado pelos historiadores para explicar a grande migração germânica do século V foi a chegada dos hunos, que era um povo nômade que havia migrado desde as estepes da área central, da Ásia Central. Por onde chegavam os hunos, traziam pânico e muitos povos escolhiam fugir da presença huna.
A chegada dos hunos causou a migração de dois povos para as terras ocidentais do Império Romano, que foram os ostrogodos e burgúndios. Em 410, a cidade de Roma, ela foi saqueada pelos visigodos, e a partir daí uma sucessão de povos invadiu as terras romanas. Alanos, suevos, vândalos, alamanos, jutos, anglos, saxões, hunos, francos, etc. Esses povos começaram a invadir as terras romanas. E todos esses povos, ao perceberem o enfraquecimento da parte ocidental do Império Romano, instalaram-se nas terras e criaram novos reinos. Muitos deles foram absorvidos por outros a partir da guerra. O Império Romano do Ocidente agonizou até 476, quando a cidade de Roma foi invadida pelos Érulos e o último imperador romano foi destituído. O estabelecimento dos povos germânicos nas antigas terras romanas levou ao surgimento de novos reinos, que originaram as nações modernas da Europa. As transformações que aconteceram nesse processo resultaram na formação das características que definiram a Europa ao auge do período medieval. Esse é o assunto que eu queria trazer hoje para vocês e mostrar para vocês também a importância de saber sobre isso, porque assim como o Império Romano cresceu, né, se desenvolveu, se tornou muito importante, né, para a história, não perdurou o seu poder por conta das invasões germânicas. E aí os romanos, eles terminaram se desestruturando do poder e assim acaba a civilização romana. Mas essa história não termina aí não, viu? Nós vamos dar continuidade, porque é assim, uma história termina, outra começa, dando mais ênfase para que a gente possa querer aprender mais sobre ela. Ok? Tchau.